sou Gabriel Schneider, proprietário da Boutique Imobiliária e hoje nós estamos com um convidado especial aqui no Café na Boutique, onde nós vamos abordar um tema que é um caos, a reforma tributária. Bem-vindo, Bruno Manfron, convidado especial hoje, que a gente vai falar aí sobre esse tema que tem causado aí, tanto para o mercado imobiliário como para vários setores, não é, Bruno? Bem-vindo! Isso aí, muito obrigado, Gabriel, obrigado pela recepção aí, a gente, vizinhos, né, se vemos pouco ainda que estamos um do lado do outro e realmente a reforma tributária hoje ela está na mídia, tem manifestações de todos os lados e talvez uma das maiores preocupações é com o setor imobiliário. Então o objetivo acho que é desmistificar um pouco sobre o que está acontecendo, o que vai impactar, como que vai ser esse caminho a partir de agora e também trazer uma recomendação ou outra aqui, né? Uma surpresa ou outra aqui dentro. Opa, ótimo, vamos trazer conteúdo relevante. Com certeza. O nosso propósito justamente é esse, né? A cada 15 dias está trazendo convidados especiais. O Bruno é um advogado tributarista que é especialista para justamente trazer. E quais que são os primeiros impactos da reforma tributária? Hoje, debate pronto até com essa notícia, qual a movimentação que você vê, quero saber os teus conselhos como advogado tributarista. Perfeito. Então fique à vontade, se apresente um pouco mais da tua história, está em casa e vamos tomar um bom café aí também. Com certeza, perfeito. Primeiro, então, Bruno, né? Prazer a todos que estão nos acompanhando. Eu sou advogado tributarista, especializado em direito tributário, sou sócio do Zimmermann Almeida Advogados e a principal preocupação que eu vou trazer aqui hoje saiu hoje até na Forbes uma notícia, eu não me recordo da Associação da Construção Civil que foi entrevistada, mas que eles estão muito preocupados com o aumento da carga tributária sobre o setor da construção civil, sobre o setor imobiliário. E eu acho que o principal ponto para a gente trabalhar aqui hoje é essa grande preocupação de aumento na carga tributária no setor imobiliário, né? Porque isso acaba influenciando o preço dos imóveis, né? Então, se a gente tem uma alíquota maior, se a gente tem uma tributação maior, aquele imóvel que valia 100 há 6 meses atrás, após a reforma pode valer 120. E quando a gente está falando de setor imobiliário, geralmente são valores relevantes. Perfeito. Né? Geralmente são valores mais altos, então o impacto acaba sendo maior também. E aí eu acho que a gente pode começar, Gabriel, de repente, trazendo um contexto geral do que está mudando. Tá? E a primeira coisa que eu preciso destacar é o seguinte, a reforma tributária está direcionada para as pessoas jurídicas. Então, a pessoa física hoje, a situação que ela tem hoje na compra e venda de imóveis, na alocação de imóveis se mantém igual. Bom, então eu tenho lá minha carteira de imóveis, tem um número X de imóveis que você tem na carteira da pessoa física, a tributação vai continuar a mesma? Vai continuar a mesma. Hoje a pessoa física ela tributa imposto de renda. Perfeito. Tá? E aí nas locações é apuração mensal pelo Carnê-Leão até 27,5%. Tá? E compra e venda, aí incide o imposto de renda também, mas na modalidade chamada ganho de capital. Exato. O valor da venda menos o valor da aquisição. Esse que é a grande preocupação. Agora eu tenho um imóvel, vou vender ele, 25% vai ser do governo, o pessoal estava falando? Exatamente, assim, então, é a grande preocupação. Isso, né? exato. Preocupação. E aí, só que a reforma tributária ela trata primeiro, não da pessoa física e segundo, não da renda. Então ela não mexe no imposto de renda. A pessoa física que tem o imóvel dela, vai comprar, vai vender o imóvel contigo aqui, se o imóvel está na pessoa física, vai continuar a mesma coisa. Perfeito. O ganho de capital, 15%, de 15% a 22,5%, dependendo do valor do imóvel. Ótimo. Mantendo as mesmas isenções, quando tem isenções, redução, quando tem redução. Exatamente, as mesmas coisas, benfeitorias, tudo se mantém igual. Então, você cliente que tem o seu imóvel, vai colocar para venda, não precisa se preocupar que realmente não vai ser os 25% de tributação. Não, o grande impacto vai ser na pessoa jurídica. Perfeito. Que aí sim, todas as análises, todas as projeções que estão sendo feitas é que sim, vai haver um aumento da tributação. Isso vai respingar nas pessoas físicas? Vai, porque a construtora, a incorporadora, quando ela sentir esse aumento, ela vai repassar isso no preço. Perfeito. Tá? E a principal mudança, que daí a gente entra mais num detalhe técnico aqui, né? Sim. Que a reforma traz o quê? A reforma extingue PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI. Desses 5 aqui, a construção civil na pessoa jurídica,
ela tem a incidência de dois, que é o PIS e o COFINS. Tá? Perfeito. ISS e ICMS, elas não incidem hoje, em grande parte dos casos, uma outra exceçãozinha que vai ter ali, mas em grande parte dos casos eles não incidem no setor imobiliário. E o que vai mudar? Sai de cena esses 5 e entram principalmente 2, que é o IBS, que substitui o ICMS e o ISS, e a CBS, que substitui o PIS, COFINS e o IPI. Perfeito. Tem um terceiro, que é o imposto seletivo, mas ele não impacta diretamente no setor imobiliário, então acho que a gente nem entra nesse... Vamos por partes, vamos né? por partes, né? Exatamente, vamos por partes, vamos deixar o imposto seletivo do lado, que é uma outra grande confusão que não vale a pena a gente entrar aqui hoje, porque o objetivo aqui é o setor imobiliário, né? E aí dentro do IBS e da CBS a gente tem o que mais preocupa, né? Hoje boa parte do setor de construção civil, do setor imobiliário, ele está no que a gente chama de lucro presumido. Uhum. Tá? Então PIS e COFINS dentro do lucro presumido é uma alíquota de 3,65%. Você não tem direito a crédito de nada que se adquire e você paga 3,65% sobre aquilo que você fatura. A grande diferença está aqui. Por quê? Porque a alíquota padrão que está sendo planejada para a reforma tributária é 26,5% IBS somado a CBS. Então a gente sai de 3,65% para 26,5%. Só que aí quando veio isso assustou. O setor imobiliário inteiro caiu de em cima. 11, que era uma média, para 25%. Exatamente. Essa que era a fala. Se somasse o imposto de renda junto, Sim. 11, aí agora você tem o imposto de renda mais 26,5%. Quando saiu isso, o setor imobiliário começou a chover pressão no Congresso, pressão política, lobby, para que isso seja alterado. E faz sentido ser alterado. A gente tem o setor da construção civil hoje com mais ou menos 3 milhões de empregos formais, fora o informal, que a gente sabe que é a dinâmica do mercado, né? Então, o que aconteceu? O que veio hoje na reforma tributária, que foi aprovada agora na Câmara, tá? E que agora foi para o Senado, para a segunda deliberação do Senado, veio a previsão de uma redução de alíquota. Então, a alocação ela vai ter uma alíquota reduzida em 60%. Então, a gente está falando de 10,6%, ao invés de 26,5%, 10,6%. E a compra e venda, uma redução de 40%. Então, a gente está falando de uma alíquota final de 15,9%. Para as construtoras, incorporadoras, holding. Tá? Perfeito. É basicamente esse cenário. Só que aí trazem mais alguns pontos. Como o impacto ainda estava grande, se a gente for analisar 3,65% para 15,9% na compra e venda, a gente está multiplicando por 5. Então, trouxeram mais alguns pontos, que são 2, principalmente, que é o redutor social, que é uma previsão como se fosse uma dedução da base de cálculo, tá? Limitada a R$100 mil para os imóveis novos e R$30 mil para os imóveis usados. E ainda um redutor de ajuste, que eles chamaram, que é o quê? É a sistemática do imposto de renda do ganho capital. Custo de aquisição, tira o custo de aquisição do valor de venda e a tributação incide só pelaquela diferença. Perfeito. Tá? Então isso deu uma amenizada na situação, né? Vai ter um aumento, as projeções indicam um aumento, mas não aquele aumento que veio na primeira informação, assim, que assustou todo mundo. Sim. Né? E assustou nós também, como consumidores, como quem está olhando o imóvel para comprar, via as notícias, pensava... Nossa, desinformação às vezes. Né? Exatamente, não vou mais comprar, porque vai ficar 30%, 40% mais caro. Não vai chegar a 30%, 40%, vai ficar mais caro, mas não vai chegar a 30%, 40%. Né? Justamente por causa desses detalhes, que quando a gente olha a alíquota só, assusta. Quando começa a vir os detalhes, redução de alíquota... E dividir bem, como você já disse, nas duas grandes linhas, né? Que a pessoa física é uma coisa. Perfeito. Pessoa jurídica que tem que ter essa atenção. É outra coisa. E aí a pessoa jurídica ela vai ter, pela sistemática nova, ela vai ter assim, uma possibilidade agora, que é o que a gente chama de crédito amplo, né? Que é no tributário o termo técnico é não cumulatividade plena. Então tudo que a construtora, por exemplo, ela adquirir, que vier com a IBS e com a CBS, ela vai poder se creditar e diminuir o valor que ela tem para pagar. Perfeito. Então isso também diminui o impacto dentro do valor final, do valor que ele repassa para o contribuinte. Né? O tijolo, a argamassa, o cimento,
painel, tudo isso que a construtora comprar, ele se credita, desde que tenha a tributação na etapa anterior, ele se credita, reduz o que ele tem a pagar, reduz o que ele repassa para o consumidor também. Então, foi buscado uma forma de reduzir o impacto no setor imobiliário. Não quer dizer que não vai ter impacto. Perfeito. Mas foi buscado uma forma de reduzir. Tá? Porque, como eu falei, é um dos principais setores aqui em Passo Fundo, acho que é um setor imobiliário muito pujante, né? Tudo que está dentro da área diretamente envolvido com isso é muito pujante, né? A quantidade de construções novas, de negócios acontecendo sempre. Então... E justamente agora, Bruno, que está tendo um movimento muito grande, né? De buscar se entender mais sobre holdings, né? Que é justamente o que você trabalha, que tem grandes benefícios, né? As pessoas jurídicas, né, que são as construtoras, como você disse, né, que acredito que é o principal impacto aí e que tem que ficar conectado e ligado para entender justamente todas essas mudanças. Mas agora puxando, né, uma pergunta, esse impacto, o que ele pode fazer para se precaver de certa forma disso? Tem alguma maneira de antecipação? Tem algo que pode ser feito antes que aconteça a reforma tributária? O que você me diz sobre esse cenário? Tem uma frase que a gente gosta de usar, a gente usa ultimamente quando reforma tributária está na pauta aqui, a gente usa quase todo dia, tá? Até assim a gente fica, de certa forma, meticuloso para fazer perguntas e para falar sobre isso, que é um tema que inflama, né? Sim, quando se fala nisso. E tem que inflamar realmente. Tem ideologia, tem política, exato, né? Tem tudo isso que se envolve. Mas o objetivo aqui é justamente informar o cliente, né, para ele saber todo o viés. Né? Perfeito. E como que ele pode continuar lá com o seu trabalho prosperando, adquirindo imóveis, negociando, né, e que não tenha um impacto tão grande, de certa forma, diante do que é a realidade que vai acontecer, que é a reforma tributária. Perfeito. Então a frase que a gente sempre diz, eu acho que ela é perfeita para esse contexto, é que passarinho que acorda cedo bebe água limpa. Boa. Então, eu vou até pedir para te repetir essa frase, vamos lá. Passarinho que acorda cedo bebe água limpa. O que isso significa no nosso contexto de reforma tributária? Ainda que a reforma tributária ela tenha a previsão de iniciar o período de transição em 2026, o momento de preparar isso é agora. E aí eu vou dividir em dois aspectos. Primeiro, construtoras e incorporadoras. É o momento delas sentarem hoje, começarem a fazer um processo meticuloso de revisão. Revisão de todas as entradas que ela tem, todas as possibilidades de crédito que ela pode ter, que ela não se utilizou, e levantar isso, porque a gente vai ter, já existem alguns mecanismos dentro da reforma tributária que vai permitir que esses créditos de ICMS, se tiver eventualmente, PIS e COFINS, possam ser usados para abater da IBS e da CBS. Então isso, um passo, uma atitude da empresa hoje, diminui o impacto da reforma tributária a partir de 2026. Olha só. Só que esse caminho tem que ser construído hoje. E o segundo cenário é para as holdings. Tá? A holding ela é um instrumento magnífico. Assim. A gente adora quando tem a possibilidade de oferecer e de construir isso com o cliente, porque ela, além de uma pessoa jurídica, muitos veem a holding só como uma pessoa jurídica, mas ela é uma estrutura, assim, e da nossa proteção, sucessão, tudo. E da nossa parte é bom de trabalhar com a holding, porque você sente, você pode ajudar o cliente na organização daquele patrimônio. Que muitas vezes o patrimônio ele foi construído ao longo dos anos com suor, com muito trabalho e foi assim, e está lá. Está existindo lá de alguma forma, está no nome da pessoa e era isso. Eu não sei se alguma coisa acontecer comigo, eu não sei nem o que vai acontecer. O problema é para o futuro, né? Sim. Então a gente antecipa alguns casos e hoje é o momento com a reforma tributária de antecipar o planejamento sucessório, o planejamento patrimonial, porque vai ficar mais caro depois da reforma tributária. A gente tem principalmente duas alterações da reforma, que é a alteração no momento de incidência do ITBI. Então, hoje o ITBI, quando constitui a holding, integraliza o imóvel dentro da holding, incide o ITBI. Agora a gente vai ter uma antecipação da incidência desse tributo. Então, isso já gera um custo antes. E vai ter uma majoração no ITCD.
Então, normalmente a holding para planejamento sucessório, a gente constitui a holding, integraliza o bem, paga o ITBI e aí doa as cotas para os herdeiros já, né? Então, e aqui nessa doação das cotas, incide o ITCD. Hoje no Rio Grande do Sul chega a 4% na doação. Com a reforma tributária vai ser padrão, vai ser uma alíquota progressiva até 8%. E aí tem um plus, tem um projeto de lei tramitando no Senado que pretende que essa alíquota chegue a 16%. Então, o momento de começar a antecipar o planejamento desses imóveis é agora. Sim. Porque aí na holding a gente tem, boa parte dos casos na holding, o principal benefício tributário, por exemplo, é na locação. Na locação, compra e venda tem alguns benefícios, vai depender do caso, né? Porque aí depende, perfeito. muda a base, aí tem que ser uma análise mais caso a caso, muito pessoal, né? Muito pessoal. Mas nas locações, via de regra, a holding é mais benéfica que na pessoa física. Ainda com a reforma, as projeções mostram que ainda assim vai ser mais benéfica que a pessoa física. E não só isso, o principal benefício que a gente traz para o cliente na holding é a organização do patrimônio. Você está numa pessoa jurídica, você está num contrato social que você pode prever tudo o que você quiser que aconteça ali dentro. Legal. Então essa liberdade é o que traz o grande benefício da holding. Óbvio que tem que ser dita aquela frase. Exatamente, exatamente. Porque se isso não está escrito no contrato social, se o desejo de quem possui aqueles bens não está no contrato social ou num acordo de sócios, legalmente ele não existe. E aí vai aplicar o que diz a lei. E a lei, ela muitas vezes é ou omissa, ou ela não trata daquele ponto específico, ou o tratamento que ela dá é prejudicial para toda a estrutura familiar. Perfeito. Então, a principal recomendação que a gente deixa na reforma tributária hoje, passarinho que acorda cedo, bebe água limpa. Começar a se preparar, começar a traçar um caminho, uma trilha, até para que quando chegar, implementou a reforma tributária, os impactos estão diminuídos, a empresa está estruturada, a holding está estruturada, custou menos, foi mais barato. Então esse é o contexto que a gente vem destacando aqui, onde a gente está passando para que se antecipem, porque quem deixar para depois vai pagar mais caro. Muito bom, hein, Bruno? É realmente uma aula de tributação e tem bastante, não seria termos técnicos, mas tem bastante detalhes, né? Com certeza. Que, como você falou, é pessoal, é análise de cada família, de cada pessoa física, de cada pessoa jurídica, né? E para isso, eu convido a você que nos acompanha aqui, quiser agendar uma consultoria, quiser agendar uma conversa, né? Tanto na área de compra de imóveis, né? Quanto, claro, para esse planejamento, junto com o Bruno aí, que é nosso parceiro aí, hoje vindo nos visitar, tomando um café e já gravando esse conteúdo para você, cliente, né, Bruno? E eu gosto sempre de pedir qual que seria uma frase, uma última fala aí para você fazer, que a gente já está extrapolando aí do tempo, né? Mas tem muito realmente conteúdo para fazer, poderia passar horas, né? Inclusive, você tem uma palestra, né, que fala sobre isso também, né? Bruno, o que você gostaria de falar, então, para finalizar? Bem-vindo ao caos, a reforma tributária. Primeiramente, agradecer a oportunidade, né? Nós, advogados, a gente é um setor muito formal, muito fechado, a gente tem que estar dentro do escritório, de terno e tal. Então, quando tu me convidou para esse momento, eu falei, com certeza, acho que ao menos pessoalmente é o meu intuito quebrar um pouco essa formalidade. Inclusive, quem não acompanha o rapaz no Instagram, aí, com todo respeito, né? Acompanhe lá nas redes sociais que pode ter muito mais conteúdo focado daí na área jurídica e tributária. Com certeza. E como você falou, hoje a minha página no Instagram eu tenho direcionado conteúdo para a reforma tributária, que é algo que assim, tem muitas dúvidas. Tem muitas dúvidas e tem muita emoção envolvida, né? E para finalizar, eu acho que a frase do momento hoje, como eu falei, que a gente fala todo dia, é passarinho que acorda cedo, bebe água limpa. Não deixe para depois, para organizar a casa, para se estruturar, para começar a ver os impactos da reforma tributária lá na frente e o que pode ser feito hoje para reduzir isso, para ser mais suave. Porque a grande questão da reforma tributária é que ela vai acontecer. Sim, isso é certo, ela vai acontecer. Não tem choro, não tem. A gente pode sair, reclamar, criticar, e tem muitos pontos a serem criticados. O próprio setor imobiliário tem muitos detalhes para criticar, mas
Quanto antes a gente se preparar para isso, mais suave vai ser esse período de transição e mais suave vai ser quando isso realmente estiver em voga. Então, a frase que eu deixo é: passarinho que acorda cedo, bebe água limpa. Muito obrigado, Bruno. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Nos siga nas redes, Gabriel Pause Schneider no Instagram, o canal do YouTube da By Boutique Imobiliária. Bruno Manfron, qual que é seus canais? B Manfron no Instagram e Bruno Manfron no LinkedIn, né? Hoje é os dois que eu tenho trabalhado. Eu estou acostumado ainda com esse marketing, né? Porque nós temos então que convidar você para seguir o canal, né? O canal aqui do YouTube. A você também que nos acompanha na plataforma do Spotify também, tá? Seguir, compartilhar com um amigo que acha que é importante. Se você tem algum amigo que conhece, que ele sofre com essa dor da área tributária, que quer conhecer um pouquinho mais, manda para esse amigo aí e pede para eles nos acompanhar, porque a cada 15 dias, Bruno, a gente vai estar trazendo temas relevantes justamente para compartilhar, para levar até o cliente mais informação. Porque não é só negócios, né? Não é só nós vender concreto, metro quadrado. A gente também quer entregar um valor para o cliente. Então, por isso que tem esse propósito, esse podcast, esse nosso canal do YouTube, para levar conteúdo para os nossos clientes, amigos, ouvintes, enfim, também tornar o mundo melhor, né? Não só de compra e venda, troca e tudo mais. E ainda mais, a gente podendo se precaver diante de uma reforma tributária, um tema tão relevante, a gente fica feliz aí de poder compartilhar. Muito obrigado, Bruno. Foi uma verdadeira aula aqui para nós, né? E nos vemos em breve. Até mais. Valeu. Até mais. Valeu. Valeu, doutor.